Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês que têm doenças autoimunes e que estão se perguntando se vocês devem tomar ou não a vacina para Covid. Como vocês devem ter visto ao longo da semana, a Sociedade Brasileira de Reumatologia liberou uma série de recomendações para os pacientes com doenças reumáticas autoimunes e em relação a essa vacinação. Então eu vou fazer algumas considerações de interesse para vocês que têm as doenças reumáticas autoimunes. A primeira questão, vocês vão poder tomar essa vacina? A resposta é sim, vocês vão poder tomar essa vacina, porque as vacinas elas estão sendo feitas com uma tecnologia de vírus inativado. Todas as vacinas até agora, elas não têm componentes atenuados ou vivos do coronavírus. Então vocês podem usar essa vacina. A consideração a ser feita em relação à vacina da Pfizer e da Moderna, porque ela é feita com uma tecnologia nova que nós chamamos de mRNA. E essa tecnologia ela é diferente das que foram feitas no passado. A gente não sabe ainda como é que é o perfil de segurança desse tipo de vacina nos pacientes com doença reumática autoimune. De toda forma, a vacinação ela não está contraindicada para vocês com doenças autoimunes. Vocês podem utilizar. E a segunda pergunta é se quem tem doença reumática autoimune vai fazer parte dos grupos prioritários. A resposta até então é não. Os pacientes com doenças reumáticas autoimunes eles não estão inseridos nos grupos prioritários, tanto do Ministério da Saúde. E os estudos que nós temos até agora não mostram que esses pacientes com doenças autoimunes eles estão em um grupo de risco muito maior do que o restante da população. Então, olhando dados europeus, dados nacionais, a gente não encontra que os pacientes reumáticos autoimunes eles estão mais expostos às formas mais graves da doença. No entanto, existe um grupo de pacientes que tem uso de imunossupressão, que está usando doses mais altas de prednisona, que está fazendo uso de pulsoterapia com corticoide ou ciclofosfamida, e estes sim são grupos que deveriam ser considerados prioritários. E é por isso que quem tiver com doença reumática autoimune deveria ir ao reumatologista antes de pensar em vacinação, porque dependendo do grau de intensidade da sua doença, talvez a gente vai fazer um relatório para colocar vocês em grupo de prioridade. Isso responde já a terceira pergunta, o que vocês já podem e devem fazer antes de vacinar. Vocês podem e devem se consultar com o reumatologista de vocês. A indicação da vacinação ela tem que ser individualizada, analisando o caso de vocês, analisando o momento da imunossupressão em que vocês estão. É importante que seja analisado se vocês têm alguma outra prioridade, se alguma outra condição que vocês têm, colocam já vocês no grupo prioritário, ou se o tipo de tratamento que está sendo feito para vocês nesse momento já deveria ser considerado prioritário. Então a gente colocaria vocês no grupo de prioridade através de um relatório médico. Então, já marca uma consulta, já conversa com o seu reumatologista e tenta ver se você pode ser priorizado em relação à vacinação. A próxima pergunta, a pergunta número 4, é se vocês vão poder voltar à vida normal depois da vacinação. E a resposta é não. Vocês vão continuar com todas as medidas de proteção individual que estão sendo feitas atualmente. Então, continuar lavando as mãos, continuar usando máscara, continuar se distanciando socialmente, evitando aglomeração, isso tudo vai continuar sendo importante apesar de você ter sido vacinado ou não. Essa resposta de voltar ao que era antes, de voltar como a vida era antes da pandemia, ela vai acontecer naturalmente à medida que as pessoas estiverem imunes à doença e os números começarem a baixar, o número de internados, o número de pacientes internados em CTI. Então, vacinou, vai continuar mais ou menos do mesmo jeito, até seja definido novamente em relação à doença, à pandemia. A quinta pergunta, os medicamentos eles devem ser suspensos antes de fazer a vacinação? Até o momento a gente não tem uma orientação formal em relação ao uso dos medicamentos para doenças reumáticas autoimunes, em relação a retirada ou não. Até então, a nossa indicação é que vocês mantenham esse medicamento, se consultem com os seus reumatologistas e não suspendam sem orientação médica. A sexta pergunta, eu já tive o Covid, eu devo vacinar assim mesmo? E a resposta até o momento é sim, não tem uma contraindicação formal à vacinação de pacientes que já tiveram o Covid anteriormente.
É importante que vocês saibam que a gente não sabe quanto tempo dura a imunidade adquirida pela infecção do Covid. Então, o fato de vocês terem pegado o Covid anteriormente não significa necessariamente que vocês vão continuar protegidos da vacina. Inclusive, a Sociedade Europeia de Reumatologia acredita que pode conferir uma certa imunidade a mais para quem for vacinar, tá? Então, se você já teve Covid, você não tem contraindicação de vacinar. E a sétima e última pergunta desse vídeo é se a doença de vocês pode reativar por consequência da vacinação. Até o momento, a gente não tem nenhum dado que mostre que vocês possam ter a doença reativando por consequência da vacinação. Mas lembrando que os grupos de doenças autoimunes, doenças reumáticas, eles geralmente são excluídos dos estudos de vacina. Então a gente não pode nem afirmar que tenha, nem também afirmar que não vai ter. Mas a grande chance é que isso não ocorra, baseada no nosso conhecimento anterior de vacina. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar lá nos stories uma caixinha de perguntas para que vocês perguntem o que não foi falado e talvez a gente faça uma parte 2. E se vocês curtiram, curtam, comentem e compartilhem. Ajudem a levar a informação para outros pacientes com doenças autoimunes. Até mais!